Tudo? Vamos, vamos. Daqui a pouco eu já coloco no grupo. Bom, então, sentemos. Vamos concentrar nossa mente no nosso eu superior. Vamos fazer a nossa conexão conosco mesmo. Voltei. Trazendo para o aqui e agora o que há de mais sagrado em nós. Pensemos no mestre, pense no mestre sabedoria. Elevemos nossa mente. Pensemos na nossa condição de peregrinos no Vale da Terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor, compaixão. Unamo-nos num esforço conjunto para que possamos receber a ajuda dos que sabem e podem. Que sua força nos assista, seu amor nos envolva e sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. E as vibrações emanadas pela nossa reunião de hoje, que sejam em favor do nosso querido irmão Marcos, dizendo que está em recuperação. Então, vamos lá. A gente ia começar hoje com confiança, que é o parágrafo 48, né? Deixa eu só me organizar aqui, porque além de eu ter mudado a minha sala, virado, eu ainda estou só com o braço, então. Então, o 48, a confiança, ele diz assim: deves confiar em teu mestre, deves confiar em ti mesmo. Se já viste o mestre, nele confiarás plenamente, através de muitas vidas e mortes. Se ainda não o viste, mesmo assim tens de tentar averiguar a sua existência e confiar nele, porque se não o fizeres, nem mesmo ele poderá ajudar-te. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita infusão de amor e poder. Eu acho que hoje, a mensagem de hoje, não estou com o livrinho aqui, mas diz mais ou menos isso, né? Que por mais difícil que seja a nossa, que nós estejamos passando, para o mestre Moria, né? Eu estou convosco, né? Essa confiança, sim, eu penso que, eu reflito muito nessa confiança do mestre, e nesses anos todos que eu, vamos dizer assim, tenho conhecimento do mestre, eu já tive muito antes de entrar na Sociedade Teosófica, esse conhecimento sobre eles, quanto mais eu reflito, assim, muda, não é que muda, acrescenta a minha ideia. Oi, Ricardo. Olá, bom dia. Tudo bom? Nós estamos... Oi, Ricardo. Acabei de ler o 48 e comecei a comentar. Já passo... O 48 é decisivo. Então, eu penso assim, eu não posso acreditar no mestre porque alguém me diz que ele está ali. Ou, porque daí eu acredito na pessoa que está me falando, né? E se eu tenho algum problema com a pessoa ou com a entidade, pronto, foi-se a minha crença no mestre. Não é a crença no mestre, nós não podemos confundir isso. E ele mesmo fala ali, né? Se não o viste ainda, tens que averiguar a sua existência, para conhecê-lo, para saber quem ele é, principalmente no momento que nós temos hoje, que existem tantas conversas, falácias sobre os mestres, né?
E é lógico que, como até o Leadbeater fala aqui no livro da Senda do Ocultismo, né? O Alcione, que teve muitas vidas, né? Então, é fácil, ele viu, ele conhece o mestre, ele tem esse contato, né? Agora, se a gente, com o passar do tempo, ficar observando todas a... De onde que eu tirei aquela força para isso, para aquilo, né? Como é que eu fiz aquilo? Nós temos um exemplo aí do irmão Marcos, né? Se ele tivesse entrado naquele avião, né? Na Holanda, com todo aquele líquido no cérebro, aquele sangue, ele possivelmente teria tido um derrame durante o voo, né? Ele Então, achava que tinha que fazer mais musculação, que a perna estava meio bamba. pois é, você vê. Então, mas aí não, né? Como talvez ele não deu atenção antes, então é na última pegada ali, né? Foi por falta de aviso do astrólogo, que disse que ele estava com Plutão oposição ascendente, Então, Urano, quadratura Marte, Urano, conjunção. Ah? mas você sabe que é isso que eu quero falar, Ricardo. Oi, Sheila, tudo bom? Eu mesma já tive várias assim, né? Insights que eu digo, não, é loucura da minha cabeça, não estou vendo isso aqui direito, não, sabe, a gente, o que ele fala ali? Confia em ti mesmo. A gente também não confia na nossa intuição do que nós estamos recebendo de emanações, né? Então, eu acho assim, enfim, o que eu quero dizer, antes de passar para o Ricardo, é que quanto mais a gente reflete, a gente medita sobre o mestre, a gente vivencia o nosso dia, se na meditação da manhã a gente tiver por costume pensar no mestre, fazer um pano de fundo do mestre, fica mais fácil para que a gente faça essa conexão até nos momentos mais difíceis durante o dia a dia. A gente não vai empurrando com a barriga. A gente consegue contar até 10, isso por experiência própria. A gente consegue contar, opa, para, sabe? Ontem mesmo, eu comecei a querer me irritar com um negocinho assim, aí eu parei. Na hora, nem dei vazão para o resto das formas de pensamento. Na hora que começou a irritação, eu falei, que é isso? Para, sou eu que estou irritada. Sou eu que estou cansada, né? Era final do dia, né? Um frio danado, hoje amanheceu com 3 graus aqui. Aqui está 19, eu estou achando frio. Então, assim, aí eu já fiz essas conclusões. Então, essa conexão, se a gente consegue fazer, fica mais fácil. Então, eu acho que tudo isso é ter a crença no mestre. A outra questão que, quando a gente investiga, a gente pensa por si só, chega à sua conclusão de quem é o mestre, qual o trabalho do mestre e por que eu estou aqui. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Quando acontece alguma tempestade, que sempre acontece, e que abala, e que as pessoas ficam em dúvida, é verdade ou não é? Uns saem, outros entram, outros não se dizem, não sei o quê. Você tem a tua verdade, pessoal. Eu acho que a confiança no mestre, ela está muito atrelada com a minha verdade pessoal. Não adianta eu passar anos aqui falando do mestre, de repente eu digo que não acredito mais, né? Alguma coisa, e daí eu saio daqui e eu vou para onde? Eu vou para o Universal de Deus. Né? Então não adianta, vocês estão me entendendo? Eu não acreditava em nada. Eu posso estar errada, mas é a minha experiência, de que se deve buscar a minha verdade. E isso a gente se busca como? Com meditação, com estudo, com reflexão, com essas conversas, com seminários. Tudo isso vai abrindo a nossa mente para que a gente possa fazer a caminhada. Falei demais, Ricardo. Não, eu acho que tu falaste muito bem.
e devo dizer que já está com saudade aqui das nossas reuniões sobre Aos Pés do Mestre. Também. Mas ontem ainda tive que encaminhar o corpo do Giuseppe Grattapaglia. Foi mais uma perda nossa. Também o Gaspar Torres, tivemos homenagens. Então, o karma continua bem acelerado, deu quadratura de Urano com Marte essa semana e a Lua passou em cima do Urano, reforça, né, na quinta-feira, da quarta para quinta-feira. Foi até a cirurgia do Marcos. Uhum. Então, essas coisas não acontecem impunemente. Quando o karma acelera, é para todos. Claro que para alguns, mais do que para outros, dependendo da posição dos planetas no mapa. Se tiver no grau, pega em ti, né? Se não tiver, pega indiretamente, porque tu sofre pelo outro. Uhum. Em alguém a bomba cai, né? Então, eu acho que, no mínimo, é um bom augúrio a gente poder retornar justo no parágrafo 48, que toca a questão decisiva ao ingresso da escola esotérica, né? E a justificativa, ou pelo menos a mais importante, está aqui. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita efusão de amor e poder. Veja, a frase diz que é necessário confiar nele. Se não o fizeres, nem mesmo ele poderá ajudar-te. Porque está fora da sintonia. Jesus dizia a mesma coisa, foi a tua fé quem te curou. Ele não dizia eu, Uhum. como alguns pastores fazem, eu, sei lá, dá uns mandamentos lá. Eu acho assim muito estranho, né? Em nome de Cristo, eu te faço isso, aquilo, não sei o quê. E às vezes tiram em nome, já vai direto. Tudo depende desse em nome, e esse em nome depende da conexão vibratória. Então, a tradução da passagem é muito difícil. Vejam que eu justifiquei. Eu sei que a maioria nunca leu as minhas notas. Eu concordo que são muito extensas, talvez, mas é para quem está interessado em investigar. E a nota 37, a página 144, foi uma das difíceis. Porque diz assim: se ainda não o viste, mesmo assim tens de tentar averiguar a sua existência. Então, a expressão em inglês é to realize him. No original em inglês, preferiu-se manter o texto da tradução brasileira tradicional de 1924. Quando eu fiz a tradução, eu peguei a maioria, pelo menos as que eu consegui, das traduções anteriores, porque eu acho que se vai acrescentando significado, as pessoas vão se acostumando com uma certa leitura, então a gente tem que investigar se deve priorizar manter ou se está muito errado e tem mesmo que alterar. Essa aqui foi uma das expressões difíceis, porque o verbo realize em português poderia dar até um falso cognato de realizar ou fazer alguma coisa, quando ele pode ser traduzido por concebê-lo, imaginá-lo, percebê-lo, tornar-se consciente dele, etc. E aí eu sugeri as escolas de mistérios e os mestres e a senda para aprofundar o tema. Deves confiar em teu mestre, deves confiar em ti mesmo. Na verdade, ele faz aqui um preâmbulo, que a segunda parte é a continuação. Confiar em si mesmo, a autoconfiança é outra qualidade decisiva na senda, mas aí já cai no parágrafo 49.
é muito bonito como o mestre mostra um sequenciamento lógico e vai indicando, ele vai dando referência, ele escreve de uma forma magistral. A pessoa não se sente perdida no texto, ele vai justificando por que ele vai passar de um tema para o outro. Aqui no 48, nós acabamos de ver por que ele diz que é indispensável confiar no mestre. E afirma: se já viste o mestre, nele confiarás plenamente através de muitas vidas e mortes. Eu insisto que o povo à la brasileira acha que ver o mestre é tomar um cafezinho ou um chá com ele. Espero que não tenham a ideia de convidar ele para uma cerveja, né? Mas, enfim, vamos lá. Querem uma coisa assim, coloquial, como quem, sei lá, está em casa. Daqui a pouco os caras se apresentam lá de bermuda na frente do mestre, ou sabe lá como. Então, não é esse o caso. Ele está se referindo a um contato direto com o mestre que pode ser no astral. Não precisa ser no plano físico. Aliás, eu vou inverter a lógica. Usualmente, e se é que algum dia e quando nós vamos encontrar o mestre nessa vida, com certeza será no astral primeiro. Ele não vai cair dentro da nossa casa, tocar a campainha: olha, o mestre aqui, eu estava passando por aqui, né? Na quadra, aí resolvi te visitar. Linglong, é o mestre na porta. Eu acho que vocês não vão nem atender, né? Porque aí vão achar que é fraude. Quando ele se apresenta assim, vocês vão ver as cartas do Leadbeater e outras passagens, ele chega e se materializa, como ele fez com o Alckmin ficou lá de boca aberta, se beliscando, e no final o mestre deu o turbante para ele, porque era capaz de, daqui a 15 minutos, duvidar que foi uma alucinação. O turbante está lá em Adiara até hoje. Quem quiser pode fazer a visita no dia em que ele é exposto na Convenção Mundial. Tá certo? Então, eu faço essas considerações porque esse ver o mestre não é no botequim da esquina, por favor. Se ainda não o viste, aí é o nosso trabalho. Isso é uma maneira de dizer: se ainda não mereceste vê-lo, se ainda não conquistaste o mérito, aí tu tens trabalho a fazer. É sinal de que tu não está na vibe, né? Essa é a linguagem moderna. O cara não está na vibração, não está na sintonia e tem que fazer por merecer. Os homens, em geral, têm, na nossa cultura, essa história de fazer por merecer ter o telefone da menina. Tá? Eu, com a minha esposa, camelei muito para conseguir esse telefone, que ela não me deu, eu tive que conquistar pela via profissional. Eu sabia que ela trabalhava no Serpo, liguei para lá pelo PABX e eu não sabia o sobrenome dela. Tá? Então, graças a Deus, não chamava Maria, senão eu não tinha conseguido, né? Aí disse: eu queria falar com a Valéria. A telefonista disse: mas qual é o sobrenome dela? Eu transfiro o senhor para a sessão de pessoal, se não vai adiantar, não tem sobrenome. Mas o senhor tem que compreender que aqui no CEP tem 25 superintendentes. Eu não estava telefonando para o botequim da esquina. E aí, se vocês conhecem um pouco de astrologia, eu nasci com Saturno em Capricórnio, no meio do céu. Eu fui uma por uma. A mulher não me aguentava mais, mas querendo se livrar de mim, ela ia transferindo. Tive sorte, na quinta disseram só um instante. Mas eu digo a vocês que eu ia até a 25ª, se fosse necessário. Então, quando aqui diz: tens de averiguar a sua existência, aí vocês vão ver gente que pegou trem para ir para lá, ou aquela
fase final do Ayer, lá do Subramana Ayer, que ele vai a Sikkim a pé para cruzar a fronteira. Quando os europeus desistiram que o trem tomou outro caminho, ele foi pegar o chifre e a unha. Então, esse ato de merecer, o Damodar, quase perdeu a vida. Alguém vai perguntar por que isso é necessário? Porque toda a questão da concentração vem antes. Veja que tem uma ordem lógica aí. Tá? Unidirecionalidade. E eu vou para os 50, se me permitirem. Parágrafo 50 já é sobre o amor. E diz assim: para produzir seu resultado, essa resolução deve preencher de tal modo toda a tua natureza que não deixe lugar para qualquer outro sentimento. Então, é assim que o samadhi é obtido, é assim que as grandes oportunidades do ocultismo se abrem. A pessoa tem que focar com unidirecionalidade e esquecer o mundo. Se uma pessoa entra assim, meio de vamos ver se dá certo, é melhor nem começar, porque vai aparecer resistência. Ninguém dá esse passo impunemente. Isso está nas cartas. No momento que surge o desejo de encontrar o mestre, no momento que se cogita de pensar nisso, forças probatórias automaticamente, vocês conhecem a lei do tomate, automaticamente elas entram em funcionamento. A pessoa está apontando para o ápice da pirâmide. Aí virou para-raio, certo? Aí começa a surgir uma energia diferente. Eu sempre digo, se for para fazer uma reunião lá na sociedade do Bailão do Cardoso, aí enche até os gargumilhos, nem cabe ninguém lá dentro. Faz uma palestra sobre os mestres, vem um punhado de gente, e alguns ainda vêm meio assim. Mas esse é um tema decisivo, porque se eu realmente sinto que a evolução leva a um ser perfeito, a minha vida adquiriu rumo. Essa vida não passa mais em branco. Essa não é uma vida de borboletismo, experimentando todas as flores, ou como um amigo meu dizia, que a vida é um banquete em que não se tem tempo de experimentar todos os pratos. Aí são vidas de borboletice. Não tem uma meta, não tem um alvo. Ficam desperdiçando a encarnação, como diz o outro lá, que nem aquelas histórias de Forte Apache, que os índios ficam só ao redor do forte e não entram. Quem quer entrar, pula. Então, não é assim que nós vamos chegar lá. E quando a minha esposa foi questionada certa vez se devia ou não casar comigo e qual o motivo, ou sei lá, num certo momento ela disse que eu era muito determinado. E se eu assumisse um compromisso com ela, ela sabia que era para sempre. Assim é que o mestre nos olha. Vocês querem uma aventura comigo ou querem assumir um compromisso para a eternidade? Então, o pessoal, de um modo geral, faz pouco caso do casamento, diz que é um sacramento que está em decadência, que, no fim, é um acordo de conta bancária, e tem todo tipo de cinismo. Mas eu acho que é um treinamento para ver se nós somos fiéis. E é isso que o mestre espera de nós. Não que eu tenha um grande intelecto, não que eu saiba falar bonito,
ou sei lá, que outras, que eu trabalhe muito por ele, mas para angariar, na verdade, grandeza para si, porque o problema do Karma Yoga é eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá? O problema do Jnana Yoga, eu sei isso, eu falo bem aquilo. O problema do Bhakti Yoga, é claro que o mestre me prefere, porque eu amo mais que todos os outros. Tá? Mas nenhum desses três está pensando realmente no mestre, ainda estão pensando em si. Quando o mestre for a pessoa central da minha vida, o jogo muda. É só isso que eu gostaria de dizer. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Comentário do que o Ricardo falou? Eu, sinceramente, eu acho, Ricardo, que às vezes tem pessoas que dizem, não, mas está lendo a literatura, né? Somente, vamos dizer assim, Voz do Silêncio, outras mais profundas. Não, isso aqui é só quando... Mas eu acho que é uma viagem de 5 mil Essa foi boa, foi boa. Tá? Mas isso aí, isso aqui é só quando, né? Eu acho que não é só quando, já começou. Né? É claro, não é? E lógico que o que eu faço, como eu faço, vai contar muito nessa jornada, né? Mas aquele provérbio, né? Toda jornada de 5 mil quilômetros começa com o primeiro passo. Então, tem que dar o primeiro passo. E eu penso assim também que entra nisso, sempre aquela pergunta, por que eu estou fazendo isso? Onde isso vai me levar? Onde eu quero chegar? Que você falou, é ter um... Porque o que é pecado, né? Pecado é errar o alvo. Isso! Né? Ou nem jogar a flecha, né? Quer dizer, ou nem jogar a flecha. Total. É quando e não joga a flecha. É quando. Eu só fico estudando para quando eu, né? Para quando eu, numa encarnação, né? Entende? Não, e acho, se tu me permite um parênteses, as pessoas ficam esperando circunstâncias favoráveis. Sim. Em ocultismo, se criam as circunstâncias porque é uma janela que a gente vai abrir. Uhum. Ela nunca vai vir aberta para nós. Uhum. Uhum. A Márcia quer falar? Abre com dificuldade, por favor. Sim. Márcia? Bom, Ricardo e Tirza, a grande questão também, e eu creio que o maior desafio, é ser provado, né? Entrar... Bom, a vida já é uma provação, mesmo sem a unidirecionalidade de querer encontrar o mestre, ela já, por si só, já é uma provação. Mas, quando você se empenha e sabe que existe uma meta, né, e quer cumprir essa meta, é a famosa questão do aceleramento do karma, né, e de que você precisa ser provado e tem que estar aí. Aí é que entra a questão da atenção, né, de estar atento para os desafios da vida, porque a qualquer momento você não vai ser provado nas coisas que são fáceis de ser resolvida. Normalmente você vai ser provado naquilo que é o teu maior desafio, né? Então, isso é muito forte e a gente tem que estar sabendo. Aí entra a questão da coragem também, né? Que advém da força, né? Sabedoria, força e beleza, mas a coragem, porque você tem que buscar forças internas que você nem sabia que tinha, que possuía. Né? Aqui, até numa das frases que publicaram hoje, falo que aí o mestre dá força para ti, sem você, como a Tirza até falou, a gente nem sabe de onde vem esses insights ou vem essa força, porque também não somos deixados sozinhos quando somos provados. Seria isso mesmo?
Com certeza. Porque nós temos a átomo dentro de nós. Essa é a segunda parte que vai aparecer no parágrafo 49. Só para te lembrar, porque com certeza tu já leste, e, aliás, como sempre, uma boa pergunta já contém a resposta, não é? Eu sou um homem, mas também Deus no homem. Eu posso fazer isto e farei. Pois a tua vontade deve ser como aço temperado, se quiseres trilhar a senda. Imagina lançarem a Apolo 11 para a Lua, e aí o Neil Armstrong, no meio da viagem, querer puxar lá a cordinha, dizer, mamãe, eu quero descer. Ele foi testado, ele foi selecionado. Eu nem imagino com que rigor, porque investiram nele não só a honra dos Estados Unidos, porque tinha uma competição de quem chegava primeiro, como não sei quantos bilhões de dólares naquele projeto da Apolo 11. Eu tenho isso muito marcado na minha vida, porque eu assisti pela televisão ele chegar lá quando eu tinha 10 anos de idade. Quando a gente tem 10 anos de idade, a gente cria ídolo, sabe? A gente, aquilo ali era Deus chegando na Lua. De repente, tu assiste isso noutra faixa etária, não tem o mesmo efeito. Para mim, o Brasil ter ganho a Copa em 70 e o homem ter chegado à Lua em 69 são marcas indeléveis dessa reencarnação. Né? Mas depois eu resolvi fazer a pesquisa de por que ele foi escolhido. E eu tinha uma outra suspeita quando eu estudava astrologia. Você sabe que eu comecei com 15 anos. O meu pai nasceu em 4 de agosto de 1930 e o Neil Armstrong em 5 de agosto de 1930. Aí eu me perguntava por que eu não nasci lá no Texas. Filho do dito cujo. E fui nascer aqui no Brasil, que eu não vou contar para você. Essa pergunta todo mundo se faz quando lê o jornal. O que eu vim fazer aqui? A minha mãe já foi logo dizendo, isso é problema do teu avô. Por quê? Porque meu avô tinha parentes no Texas, queria morar lá, mas se apaixonou por uma brasileira. Aí depois vocês tiram o resto da conclusão. O ponto em questão é que podia ter sido eu, o filho dele, ou sei lá. E aí eu resolvi investigar como ele foi escolhido. O mestre não vai gastar a energia dele. Ponho aí uma comparação, 5 bilhões de dólares no projeto. Se o cara não mostrar que ele não vai voltar atrás sob condição nenhuma. E o pessoal entra para a escola, sai para a escola, entra para a sociedade, entra em letargia, sai, entra. Aquilo vira um ônibus que o pessoal entra e sai. Não entenderam o espírito do investimento do mestre. E como muito bem disse a Tirza, não tem nada a ver com quem está lá dentro. Eu não vou entrar porque fulano está lá, então... Isso aí não é ocultismo. Isso aí é a festinha lá do debutante, ou sei lá, se for a fulana eu não entro, se ela tiver com a mesma roupa que eu não vou. Então, sinceramente, essas pessoas não estão preparadas para o grau de compromisso que isso está implicando. Então, o Neil Armstrong, com 16 anos de idade, cortava a grama para pagar o brevet dele, porque não foram os pais que pagaram o curso dele para a carteira de aviação. É verdade que nos Estados Unidos, se tu cortar grama, tu ganha alguma coisa. Aqui, tu ganha um cafezinho. Mas, de qualquer forma, ele sacrificou para uma criança, aí, um adolescente de 16 anos, todas as férias cortando grama, não sei quanto tempo, e pagou e fez, e lá é possível tu ter a carteira de aviador antes de ter a carteira de automóvel, né? Habilitação para automóvel. E depois ele foi à Guerra da Coreia, ele foi medalhado lá com, não sei, 30 ou 40 missões bem-sucedidas. Então, olharam o currículo do sujeito.
Aí ele foi para a missão Gemini, fez o primeiro acoplamento no espaço. Ele já era astronauta consagrado quando foi escolhido para ser, e ainda submetido a provas, testes de saúde e tal. E o cara era de Leão, vocês sabem como é que é quando um leonino se determina, né? Vou fechar o parênteses que a nossa aquariana pede a palavra. Com você. Bom dia a todos, desculpa o atraso. Muito bom estar com vocês. Realmente, como é bom estar aqui, já me reenergiza. Eu peguei a discussão no meio, mas enquanto eu ouvia vocês comentando, eu me lembrei muito das cartas dos mestres, porque me impactou muito quando é colocado nas cartas o quanto a gente passa por situações que é para, exatamente como você falou, Ricardo, para ser a pessoa, né? São situações para que a gente saia. E eu acho que o mais difícil é a gente, aqui nesse momento, nessa vida, a gente conseguir entender quando a dificuldade é para a gente desistir, um aviso, e quando a dificuldade é para nos aprimorar. E aí não tem jeito, é só olhar para dentro. E isso realmente é muito, muito difícil. E, por outro lado, uma frase que meu pai falava muito, do alto da sua sabedoria sem filosofia atrelada, mas eu acho que meu pai tinha um conhecimento teósofo, só que ele não dava esse nome, ele falava assim, que era para ser difícil, porque se fosse fácil, qualquer um faria. Então, tem que ser difícil para você fazer. Quer dizer, difícil para você testar o seu limite. E, ao mesmo tempo, a gente se perguntar o tempo todo se isso está certo, se é assim que é para fazer. Então, eu vejo que todo esse caminho de busca, ele é realmente difícil e, ao mesmo tempo, em alguns momentos é quase um mágico, porque a informação vem, né? A questão é a gente conseguir estar sintonizado para pescar essa informação. E eu só queria dividir isso com vocês porque é realmente a tônica minha do dia a dia. Saber que que eu sinto que esse é o caminho, ao mesmo tempo ele é um caminho que não é fácil, é difícil, e ao mesmo tempo é para ser difícil, porque se fosse fácil, todo mundo passaria, e assim, o que seria lá na frente, numa situação mais grave, mais tensa, mais difícil de se escolher, quando a gente começa a ser testado exatamente no que a tia Zé falou, nos nossos pecados, na vaidade, na atenção, no orgulho, no que quer que seja, né? Então tem que ser difícil. E é muito bom estar aqui com vocês, era só isso, obrigada. Eu acho assim que essas coisas às vezes vêm desde grandes provações, não sei. Às vezes eu acho que as pessoas ficam esperando provações enormes. Mas eu posso contar uma historinha pequena para vocês. Eu considerava a senhora Hala Bournier a pessoa mais importante em conhecimento espiritual que eu conheci e vivia, né? Porque entre conhecer e viver vai uma distância, mas eu convivi com ela há muitos anos em ambiente da mesma casa, do mesmo trem, enfim, mais de 1 hora ou 2, mas, enfim, acompanhando os humores da pessoa, eu posso testemunhar que ela era insensível à bajulação ou à crítica. Ela seguia o caminho dela pela justiça e não havia jeito de comovê-la. Ela dizia que as regras existiam para ser cumpridas e o jogo ali, quem chegava perto sentia que era verdade. Certo? Então, uma certa vez eu combinei com ela, eu era presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, tínhamos uma dívida a pagar, como sempre, das anuidades, o dinheiro nunca ia, mas eu saldei a dívida fazendo um negócio. Eu digo, ela precisava de uma motosserra para cortar alguns galhos de árvores que estavam perigosos. A de Arce, vocês conhecem, é uma selva, e alguns galhos estavam em posições perigosas em relação a pessoas, residências, e era difícil eu conseguir essas coisas industrializadas na Índia,
E eu consegui por um preço bom no Brasil. Eu digo, eu levo para a senhora aceita? E aí ela aceitou como um pagamento da dívida. Aí já estava envolvida a minha palavra, a sessão nacional, a vontade da senhora Radha Bonier, e vidas de pessoas talvez estivessem correndo algum risco pela árvore essa, ou por mais de uma, porque lá são não sei quantas. E aí eu me determinei, comprei a serra, tinha 63 centímetros de lâmina. Nós estávamos indo para o Brasil, eu estava conduzindo aí como chefe da delegação umas 90 pessoas. Muita gente estava só fazendo turismo, você sabe, mas aí é um pouco mais fácil, que a gente bota dentro da mala e vai. Hoje, depois do 11 de setembro, não seria possível. Mas mesmo então, eu tive que atravessar 5 fronteiras. E é claro que eu esperava receber o documento da Índia. Eu fiz o protocolo 1 mês antes na embaixada. O que vocês acham que aconteceu? Documento não ficou pronto. Então, eu embarquei com a mala, a cara e a coragem para atravessar a fronteira do Canadá, do Japão, da Tailândia, de Jacarta, lá da Indonésia, e, por último, da Índia, sem ter documento nenhum, uma lâmina de 63 centímetros de comprimento. Não tem nem como dizer que não viu ou que esqueceu. O que tu vai alegar quando tu está com uma coisa daquele tamanho? Certo? Sem documento nenhum. Tá? E, no entanto, eu acredito nos mestres, porque não me pararam em nenhuma das 5. Não sei explicar para vocês como, porque não. A probabilidade, eu não sei se vocês já viram lá o Baltazar do risco de vida, diz que vocês devem conhecer o Baltazar da escolinha do professor Raimundo. Aí diz que o médico explicou para ele ia fazer uma cirurgia com risco, aí disse que ele ficou tranquilo. Aí o professor Raimundo disse, por quê? Não, ele explicou que dessa cirurgia, de 5, 4 morriam. Aí o outro se apavorou, mas como? E o senhor acha que ele lhe tranquilizou? Sim, ele disse, olha, hoje já morreram 4. Tá certo? Já para lá. Então, por favor, Mel. Bom dia. Eu fiz umas anotações aqui, linkando com o que cada um que falou até agora. Me chama muita atenção quando eu já ouvi várias vezes o Ricardo dando esse exemplo do astronauta, mas eu nunca me canso, porque acho que a maturidade de ouvir, ela muda, né? E anterior a esse astronauta que ele falou, parece-me, eu li em algum lugar, que o John Kennedy, parece-me que ele ficou questionando um determinado cientista, dizendo como que faz, o que precisa para construir um foguete para ir até a Lua. E ele disse, apenas querer. Ou seja, esse querer, né, não era qualquer querer, né, que ele estava falando, mas começa de um querer, né, um desejo, tudo começa de um desejo e um propósito bem definido, onde... Mas que grande resposta, hein, Mel? Foi antes, então, esse astronauta que você falou, ele foi depois desse querer, foi graças a esse querer que aconteceu. O que me linkou quando o Ricardo diz em criar circunstâncias, nós, seres humanos, eu hoje estou indo para o meu 10º e último período da Universidade de Psicologia, e já atendo na clínica, né, lá na universidade, e esse querer, ele é muito empobrecido no ser humano, é bem difícil mesmo, não é simples, porque é questão até cerebral, né, das conexões,
da coisa pragmática, do engessamento, né, dos paradigmas completamente difusos e desproporcionais e disfuncionais. E esse ponto central de criar circunstâncias é que nos falta. E se nos falta no plano físico das nossas realizações materiais, que não tem problema algum, né, que algumas pessoas acham que se contrapõe à vida espiritual e de forma alguma, eu fiquei aqui pensando sobre essas circunstâncias e criar essas circunstâncias que eu linko com a educação que nos é dada. Educação é você aprender a criar essas circunstâncias favoráveis para você ser o que você quiser, querer o que você quiser e realizar o que você quiser na sua vida, para que você possa ter esse ponto central. E a educação que nos é dada, ela é imputada, já foi ruminada, né? É uma coisa ultrapassada, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né? Essa questão do conhecer o mestre, de ser alguém qualificado e quantificado também, né? Porque é uma quantidade, como diz a Márcia, o plano físico, ele é denso, ele é pesado, ele é quantificado. E como é que a gente qualifica essa quantificação, né? Então, esse criar circunstâncias, né, que é o ponto central, ele demanda realmente um querer. E quantos estão aptos, não só fisicamente, mas emocionalmente, fisiologicamente, a querer algo? Como a Tirza disse, vou esperar me aposentar, eu vou esperar meus filhos crescerem. A questão é que a conexão cerebral, ela é assim, é 1, 2, 3 agora. Se você não faz imediatamente, o seu cérebro registra que você está dizendo, isso não tem importância. Ele diz assim, isso não tem importância, eu não vou fazer nunca. Porque é sempre na segunda-feira eu começo a dieta, é sempre na segunda-feira, ou mesmo no mês que vem eu começo na academia, mês que vem eu começo a me alimentar melhor. Quer dizer, cria uma conexão neuronal de acomodação, de zona de conforto, de procrastinação. E as pessoas não entendem como não procrastinar, mas é o agora, né? Está frio, aqui em Curitiba é gelado, quem está aqui no sul. Então, é 1, 2, 3 agora, tira o cobertor, cai da cama e vai fazer o que você tem que fazer, vai meditar, vai fazer sua prática de yoga, sei lá o que você quer fazer, mas acorde cedo e faça algo, 1 hora, todos os dias, de criar essa circunstância dentro da vida material e dentro da vida espiritual. Então, eu fiquei pensando como nós, seres humanos, temos uma educação extremamente desfavorável em criar circunstâncias, seja em qualquer ponto da nossa vida. É isso que eu queria colocar. Eu concordo com a Melissa, né? Que nós temos uma cultura que não prioriza esse entendimento do ser humano, né? Até aqui no 49, ele diz, né? Deves confiar em ti mesmo, dizes que te conhece muito bem, assim pensa. Realmente, nós podemos conhecer, e eu digo assim, nós não conhecemos, nós vemos uma casca, porque tem pessoas que não sabem nem onde fica o fígado. Então, não pode dizer que conhece o físico. Mas, psicologicamente... Não sabe onde é o quê? Não sabe nem onde que fica o fígado. Não, é o figo. É o figo e o bigo. É o figo. O figo e o bigo. O bigo. Então, não sabe a dupla, o figo e o bigo. O bigo. E sem falar tô com dor no vazio, né? Então, agora nós não nos interessamos por essa parte neuronal, entende? Que mexe conosco. O que nos move? Eu vejo como é difícil a pessoa dizer assim, eu não consigo meditar de manhã. Tá, por quê? Não dá tempo. Acorde 5 minutos antes. Não, mas daí já tem isso, já tem... Não saia do quarto antes. Entende? Faça alguma coisa, faça alguma coisa. Mas meu marido ronca, não sei o quê. Você não tem... Eu lembro que em 2011, que a Adriana estava, minha filha mais velha, estava criando lá a Casa do Sabão, acho que a Melissa lembra, né? Foi foi a primeira indústria brasileira de sabão vegetal, e eu fui para ajudá-la. Só que lá a gente tinha só 2 quartos. Então, eu dormia com o filho dela. Então, eu não podia meditar ali. Eu levantava às 5 horas da manhã. Chegava na sala, ela estava lá, no computador, desde as 4.
que eu fazia? Eu ia para a praia. Entende? Então, o pessoal já estava, quem sabia, o pessoal do condomínio ali já sabia. Eu saía cedinho, às vezes sentava na praia, era até melhor. Então, essa questão da gente criar uma situação e criar um espaço dentro da nossa mente não é nem físico a situação, às vezes. Às vezes é criar um espaço dentro da nossa mente para a gente fazer isso. Nem que seja 10 minutinhos, na hora do almoço. Né? Eu não preciso rezar, fazer o Pai Nosso, fazer um alarido. Fica quietinho. Eu lembro que meu pai dizia, Deus não é surdo, não precisa gritar. Ele dizia... Meu pai não era evangélico. Pior que era, pior que era. O pessoal tem que ter guitarra e botar a igreja abaixo para ver se mas ele falava isso uma vez, que quando a gente saía da igreja, que é batista, né? E a gente, para ir para casa, passava numa igreja que era Assembleia de Deus. E eles estavam gritando. Aí, uma vez eu perguntei, pai, por que eles... Eu acostumada, né? Que lá se orava, era 1 hora, hein? 1 hora ajoelhado, orando. Cada um em silêncio, cada um consigo Mas mesmo. usava milho ou não? Não, quase. Eles ameaçavam, eles ameaçavam a gente, os jovens, que iam colocar milho para gente. Aí eu perguntava para o pai, né, pai, por que eles gritam tanto, né? O pai dizia, é que eles acham que Deus é surdo. Meu pai entendia do negócio, já gostei do teu pai. Então assim, essa questão, eu posso estar onde estiver, eu posso fazer essa conexão. Quem é reikiano aqui sabe, né? Que nem a Cris ali, eu posso, às vezes, numa situação difícil aqui, já me aconteceu, eu mentalmente faço lá o socorreio ali para a pessoa, fica calma aqui na minha frente, né? Para não me avançar, pelo menos, entende? Então, dá para a gente criar essas situações. Agora, eu preciso ter a vontade e acreditar em mim e saber, eu tenho que conhecer. Eu acho que o conhecimento do que se está fazendo, ele é imprescindível. Eu lembro sempre de um exemplo de um curso de autoajuda, ou sei lá, que eu fiz, sobre a questão da vontade. Eu acho que até era da Amway, ou alguma coisa desse tipo. Tem aqueles estímulos para a pessoa ir atrás e tal. Sim. E o exemplo dado era o seguinte: suponhamos que tu soubesse que tem um bruto diamante lá que caiu numa duna de areia, está lá em algum lugar. A duna é grande. Mas se tu tiver certeza de que o diamante está lá dentro, tu vai peneirar a duna inteira, porque aquilo resolve toda a tua vida. Claro, do ponto de vista, o enfoque deles era o ponto de vista materialista do dinheiro. Sim, mas, de qualquer forma, é assim que a vontade começa a ser treinada. Tem alguns que acham que não. Olha, quer saber de uma coisa? Tem que fome zero, não tem que ter problema nenhum. As pessoas só vão ficando cada vez mais frouxas. Com certeza. Né? Os grandes problemas psicológicos da nova geração é porque tudo ficou muito fácil. Aperta um dedo já, no celular já está tudo ali. Por que eu vou ter que lutar por alguma coisa? Então, essa qualidade do esforço e da vontade me parece, de modo geral, também em declínio. Salvo o melhor juízo, se eu vejo a força de vontade que os meus avós tinham, que eu me envergonho de não ter a altura. O meu bisavô foi à miséria aos 70 anos, porque estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí, a moeda tinha inflação de não sei quanto por dia.
não dava tempo de imprimir os dois lados da moeda. Eles imprimiam só um e já distribuíam, porque não dava tempo, senão desvalorizava. Tinha que pegar o dinheiro correndo para ir para a padaria, senão no caminho não conseguia comprar o pão, porque caía o preço. Quer dizer, subia o preço, caía o valor. Enfim, pessoas que enfrentaram coisas. Meu avô, para ajudar o meu bisavô, com 14 anos, se tornou lutador profissional de boxe, o que até afetou o crescimento dele. Não vou contar toda a tragédia, mas pessoas que realmente enfrentaram dificuldades. Então, a nossa geração, com tudo resolvido, penicilina, isso e aquilo, eu perdi vários tios-avós, simplesmente morriam que nem mosca. Então, eu acho assim, aí o pessoal, eu estou deprimido. Por favor, ontem nós enterramos o Giuseppe Grattapaglia. Uma das frases que o Ulisses mencionou, quando o pessoal estava falando, ele disse assim, olha, eu ouvi ele dizer o seguinte, pessoas chegavam a ele com problemas psicológicos. Ele simplesmente dizia, eu não tenho tempo para ter problema psicológico. Tem crianças passando fome, precisando de ajuda. Você sabe que ele criou a Bona Espero, uma escola que sustentava as crianças, que elevava elas, tirava elas da miséria. Eu não vou entrar aqui em todo o detalhe, mas a frase dele foi essa, eu não tenho tempo para ter problemas psicológicos. Então, é uma geração meio acomodada. A gente quer dar o melhor para os filhos, mas tem que cuidar para não dar o melhor demais, porque senão eles perdem a disposição de conquistar. Com certeza. Como faltam 2 minutinhos, eu vou ler o 49. Eu acho que quem está certo aqui nesse grupo, esse cachorro da Regina, sinceramente, olha a inveja desse cachorro. Uma cadela, né? Ele não está nem aí para espiritualidade, se vai chover amanhã, se tem boleto para pagar. Se tem boleto, se não tem. A comidinha está lá esperando. Gente, eu estou aqui olhando, mas estou rindo demais desse cachorro. A inveja branca que eu estou desse cachorro. Isso é savassa, não? O resto é bobagem. Então, eu vou ler o 49, né? Porque aí no nosso próximo encontro, em julho, a gente vai começar o amor, finalmente. Então, deves confiar em ti mesmo. Dizes que te conheces muito bem? Se assim pensas, tu não te conheces. Conheces apenas o débil envoltório externo, que frequentemente tem caído na lama. Mas tu, o eu real, és uma centelha do próprio fogo divino. E Deus, que é todo-poderoso, está em ti. E por este motivo, não há nada que não possas fazer se o quiseres. Diz a ti mesmo, o que o homem fez, o homem pode fazer. Eu sou um homem, mas também Deus no homem. Eu posso fazer isto e farei, pois a tua vontade deve ser como aço temperado, se quiseres trilhar a senda. Eu acho que isso encerra o que nós falamos até agora, né? O que o Ricardo falou, que precisa ter força de vontade. A coisa não cai do céu, não vem pronta, não... e ninguém está aqui também a veraneio. Né? Boa, essa é boa. Né? O pessoal quer que aqui seja o Debatian. O Debatian é se aqui a gente pagar a conta. Aí lá tem Debatian. Então... Com exceção dos sagitarianos, eles estão sempre no playground. Né? Então se não fossem os capricornianos nesse mundo. Então, eu acho que a gente deve, né, fazer um momento, primeiro saber o que quer, para que está aqui, para que veio, né? Porque aí, quando acontece alguma adversidade, a gente tem, inclusive, um apoio, a gente tem aquele pano de fundo para você ter como um apoio mesmo ali,
tendo... Eu não sei, eu acredito tanto nisso, eu confio tanto nisso, entende? Nesse pano de fundo que a gente constrói dia a dia com meditação, não dormir com maus pensamentos, elevar, né? Dirigir. Essas coisas parecem que são besteira, mas não são. Para mim, não são. Fazem diferença. Eu fico pensando no meu bisavô Hermann, lá com 70 anos, abriu o negócio de novo. Eu acho assim, tá? Nós estamos com algumas dificuldades, teve a Covid, teve isso, teve aquilo, mas faltou alguma coisa na nossa casa? Então, essa é a pergunta. A gente não conheceu o que... Aí falam que era parecido com a gripe espanhola. A gripe espanhola matou quase metade da Europa. Aqui, se a gente parar para pensar, eu tive algumas perdas na família, mas todos já tinham até idade. Morreu de Covid? Sim, mas... Hã? Mas como fala o general Jadás, de alguma forma tem que sair do planeta. E isso é a única certeza. Alguma forma tem que sair do plano físico. Então, né? Eu fico pensando, o meu pai, ele nasceu, né? Ele é do início do século passado, né? Então, ele nasceu durante uma gripe espanhola, ele passou por 2 guerras mundiais, entende? E para ele a vida era normal, vamos, não tem? E sim, vai, faz, sabe? Sim, fico na época da peste pensando negra, né, não em tinha tecnologia. O DNA do É. Covid foi descoberto em menos de 5 meses. Eu fico pensando em Sri Ramana Maharshi, que passou 2 guerras mundiais dentro de uma caverna meditando, com uma tanga. Ele nem sabia o que estava acontecendo lá Não. fora. E aí tu pensa, um alienado. As pessoas vinham de todos os cantos do mundo para visitá-lo, porque ele tinha alguma coisa que os outros não tinham. Propósito, né? A palavra que me vem Propósito. na cabeça, propósito. Propósito. Unidade de propósito. É uma das traduções. Eu tive também dificuldade em traduzir one-pointedness. Alguns botaram unidade de propósito, outros botaram perseverança. O mais literal é unidirecionalidade. É como se lança a flecha. Exatamente. E eu tenho, passando pela minha cabeça agora, Ricardo, que essa unidirecionalidade ele vai servir até para o pós-morte. Com toda certeza, porque se tu abrir caminho, a força que a tua mente vai ter vai atravessar qualquer ilusão do lado de lá. Exatamente. Eu passo sabendo que aquilo é uma ilusão, né? Aquela palestra tua do livro... não lembro agora o nome. Espera aí. Desculpe, mas é coisa de velho que foge assim na hora. É a Covid. Isso é a Covid. É a Covid. Que você fala isso. Basta... eu acho que é o corpo etérico, alguma coisa assim, que você fala que basta ter escutado uma palestra sobre vida pós-morte, o elemental do astral, ele já, possivelmente, vai. Não, quem disse isso foi o Leadbeater, eu só repito, está lá no livro. Sim, mas você repete ali, né? Então, Bom, é isso uma eu coisa repito assim, mesmo. então, se veja como é importante essa mente estar direcionada, a saber... Porque a ficha pode cair depois, mas está lá. A ficha já entrou, ela só não caiu. E isso é importante para o elemental do astral não reorganizar o corpo astral. Mas então tá bom, queridos. Nós agradecemos, muito obrigada. Estávamos com saudade. Vou pedir para o Ricardo encerrar para a gente. Vamos observar a nossa respiração suave e profunda. Mantendo dentro do possível a coluna ereta, posição confortável.
descarregando o peso nas costelas e na coluna, distribuindo, de modo a sentir-se mais imóvel, nos concentrando na unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Obrigada. Um abraço a todos. Um beijão a Tchau, todos queridos. Bom vocês. domingo. Tá, Tchau. obrigada. Tchau. Tchau. Não esqueça dos passarinhos. Tchau, bom domingo. Bom Obrigada. domingo.